casa, sem que eu me comunicasse com o nosso bispo. Ele começa já na introdução falando mais ou menos o que o Senhor quer falar aqui, porque Ele é aquele que sabe de todas as coisas. Louva ao Senhor. Hoje, quarto dia da cruzada de Obed-Edom. Aleluias. Rapidamente, irmãos, eu quero dizer aqui que a palavra do Senhor diz que quando a arca ela entra na casa desse homem chamado Obed-Edom, aleluias, diz a palavra de Deus que em 3 meses esse homem e toda a sua casa foi abençoado poderosamente. É a presença de Deus que vai fazer a diferença na sua vida, aleluias. É a presença de Deus que está entre nós. É ela que vai mudar o curso da tua história. Gostaria de pedir por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a igreja abrisse as nossas Bíblias no livro de Salmos. O número é 139. Aleluia. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nessa oportunidade concedida ao Senhor Jesus. Aleluias. Livro de Salmos, o número é 139. Louvado e engrandecido é o Senhor. Se tiver algum irmão ao seu lado, estiver sem a Bíblia, por gentileza, dê uma carona para ele e para ela. Vamos compartilhar agora da palavra do Senhor. Aleluias. Quero começar dizendo assim. O primeiro versículo diz: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já sabe toda. Mas eu quero ir para o versículo aqui, a palavra, versículo revelado pelo Espírito Santo para esta noite, onde se encontra no 16, que diz desta maneira, aleluias: Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. A igreja pode se assentar, louvando e engrandecendo este Deus, porque somente Ele é digno, somente Ele deve ser adorado. Aleluias. Aleluias. Este salmo foi escrito por Davi. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o Salmo 139. E no começo ele vai dizer que um Deus que nos conhece no profundo, um Deus que nos sonda, um Deus que conhece a palavra que vamos falar sem que ela chegue na nossa boca. É maravilhoso contemplar isso, porque com Deus, para aqueles que têm problemas de se expressar, não vai ter esse problema. Eu já vi muita gente dizendo assim: olha, não foi isso que eu quis dizer, essa não era a minha intenção. Mas Deus não. Nós não podemos dar essa desculpa para Deus, porque o nosso Deus é um Deus que nos conhece, é um Deus que nos sonda. Somente Ele pode contemplar o coração do homem. Aleluia. E nessa noite Ele se encontra na casa. Deus tem uma mensagem dos céus para a tua vida. Se conecte com o Altíssimo. Leve aí o teu pensamento, o teu coração a Ele. Esqueça quem estiver do teu lado. Aleluia. Porque essa mensagem vai mudar a sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. No versículo revelado pelo Espírito Santo para eu trazer nesta noite, o Senhor diz assim: que quando nós estávamos
gerado no ventre materno, eis que o Senhor nos conheceu. E cada dia Ele contemplava a nossa formação. E muito mais bonito é saber, Ele diz assim, a minha e a tua história. Ele estava escrevendo dia após dia. Aleluia! Cada dia da minha vida foi escrito por Deus em um livro. Aleluia! Sem que ainda um dele existisse. Oh glória! Sabe que Deus é esse? Um Deus poderoso que projetou a minha e a tua vida. Desde o meu nascimento até a minha morte. Oh, Deus! Um livro escrito pelo Senhor, que na última página terá gozo e alegria eterna, porque na última página nós estaremos na glória, sendo servido pelo próprio Cordeiro de Deus. Deus escreveu a minha e a tua história. Aleluias. Oh, Deus maravilhoso. Realmente o Senhor começou a falar no livro de Provérbios 16. O começo diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aleluias. E creio que toda a igreja tem sonhos, projeto, faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu me alegro, porque o Senhor diz que Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Ele faz. E para aqueles que têm os seus planos, os seus projetos mais ousados, um sonho parece até inalcançável. Sabe, aqueles planos e projetos que ao pensar, o coração palpita, os olhos brilham. Muitos até têm receio de compartilhar com o irmão, com a família. Porque pode ser que eles não vão entender. Pode ser até que eles vão frustrar esses planos e vai dizer: olha, isso aí não é para você. Até mesmo para esses que te alegram só em saber em pensar. Deus diz assim, que o que Ele reservou no livro, a qual está escrita a tua história, é muito melhor, é muito maior. Aleluias. Isso que enche o teu coração. Deus está dizendo que não é nada comparado ao que já está reservado para você. Porque Ele diz assim, aleluias, Glória a Deus. aleluias. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem. Aleluia. É o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia. Deus tem reservado o melhor nessa terra para você, irmão, irmã. Entenda, o Altíssimo escolheu esse dia para te dizer que o melhor, o maior está nas mãos dele. E Ele tem todo o poder para realizar em tua vida. Glória a Deus. Maravilhoso, aleluia. Diz a palavra que os nossos dias já estão determinados por Deus. Aleluias. Mas conhecemos também o livre-arbítrio. A decisão é minha, a decisão é tua. Se eu quero ou não viver a história de Deus para a minha vida. Se o Senhor tem o melhor e muito mais do que os seus sonhos. Se eu perguntasse aqui para a igreja, quem gostaria de viver a história de Deus para a sua vida? Eu tenho certeza que em massa, toda a igreja ia responder: sim, eu quero viver a história de Deus para a minha vida. Mas pronunciar não é o suficiente. Falar apenas
apenas não é o suficiente. Por quê? Aleluias. Para viver a história de Deus em nossas vidas, precisamos viver a palavra. Porque nesse livro que o Senhor escreveu, onde está escrita a tua história, ele vai se cumprir dentro da palavra. Dentro da palavra da Bíblia Sagrada se cumpre a minha e a tua história. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Aleluias. Decidir viver a história do Senhor não é somente aceitar, ficar de braços cruzados. Não, não é. É muito mais que isso. Porque uma certa feita Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aleluia. O Senhor estava nos encorajando. Ele estava dizendo: olha, eu venci, você vai vencer também. Aleluia. Na palavra de Deus também diz que nós vamos passar por desertos, tempestade, dificuldades. Sim. Mas o Senhor fez uma promessa para a minha e para a tua vida, que não nos desampararia. O Senhor prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. Se eu decido viver a história de Deus para a minha vida, eu entendo que o Senhor não vai deixar que eu passe sozinho as dificuldades. O Senhor não vai permitir. Porque há desertos secos, sem vida, que parece até que a gente não vai conseguir passar. A igreja entende isso, eu sei que a igreja entende. Eu já passei, eu sei que muitos aqui já passaram. Mas o Senhor é a fonte de água viva no deserto. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus também diz que nós poderíamos passar pelo fogo. Há provas na vida da gente que parece que nós estamos dentro de uma fornalha, algo queimando, algo que é insuportável, que parece que nós não vamos conseguir passar. Aleluias. Mas ele diz assim: olha, se você passar pelo fogo, ele diz, a chama não vai arder em ti. Se você tiver que passar pelas águas, elas não vão te submergir, porque Deus passa contigo. Aleluia. Também fala de momentos de lágrimas. Sabe aqueles que só Deus conhece lá no oculto, lá no seu íntimo, quando você está lá no seu lar. E o travesseiro, às vezes ele encharca de tantas lágrimas. E tem momentos que você diz: Senhor, eu acho que eu não vou mais suportar, Deus, eu não vou. Alabaia, súbia, tarabaia, séria. Mas o Senhor diz sim, vai suportar. Porque Ele diz: olha, Ele também diz que as provações e as tentações viriam. Mas Ele diz: olha, não sobreveio tentação senão humana. Mas ainda com a tentação, Deus diz: olha, eu mando um escape para que nós possamos suportar. Viver a história que Deus escreveu para mim parece fácil, mas ela é complexa sim. Porque eu preciso decidir. Aleluias. Eu preciso decidir se eu quero. Falar apenas de boca para fora não adianta. Eu vou viver todos os dias, e nesses dias eu vou mostrar para Deus se eu quero ou não viver essa história. Irmãos, olha que coisa linda. A igreja está em massa num dia maravilhoso, a qual participamos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Oportunidade maravilhosa. Creio que todos têm os seus sonhos, seus projetos, mas entender que o que Deus reservou é muito mais. Não se compara com o que palpita o teu coração, que enche os teus olhos. Está lá no livro dele, já está escrito, já está determinado. Ele já escreveu, entenda. Aleluia. A sua história já está escrito dia após dia para Deus. Então para quê fazer diferente? Arabacana, basúbia.
a história de dois homens, dois personagens bíblicos, que vai tratar assim um pouco do que nós estamos falando. Aleluias. O rei Saul, outro, o rei Davi. Dois reis de Israel que escolheram caminhos totalmente opostos. Um decidiu viver a história de Deus para ele. Outro decidiu ser o autor da sua própria história. Aleluias. Saul, o rei escolhido por Deus. Na época, o povo de Israel estava pedindo a Deus um rei, porque eles queriam que fosse como as outras nações, e o povo estava sendo governado por juízes. E o Senhor atendeu a exigência do povo. Ele escolhe Saul. Saul, diz a Bíblia que era um homem alto, um homem bonito, bem apessoado. Saul, ele era simples. No começo, Saul era humilde. E eu acredito até que ele não se sentia suficiente para atender, sabe, essa escolha vinda do céu, vinda de Deus. Tanto é que diz a palavra, quando ele é anunciado como rei, ele se esconde. A princípio, Saul era humilde. A presença de Deus estava com ele, o Espírito do Senhor a princípio estava com Saul. Mas com o passar do tempo, Saul foi deixando de confiar no Senhor. Ele passou a confiar na sua sabedoria. Saul foi confiando na força do seu braço. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Saul estava escrevendo a sua própria história, deixando o melhor de Deus para trás. O sucesso, a fama, o poder corrompeu esse homem que a princípio era tão simples. E infelizmente hoje isso não é tão diferente no meio do povo de Deus. Muitos conquistaram, tiveram seus projetos realizados e se esqueceram do Senhor, porque começou a dar mais importância àquilo que era material, deixando o céu em segundo plano. Saul fez isso, e dia após dia ele estava escrevendo a própria história. Diz a palavra, numa peleja dos filisteus contra Israel, Samuel, sacerdote, profeta, juiz, tinha combinado com Saul que ele viria no prazo de 7 dias. Ele chegaria em 7 dias e ofereceu o sacrifício a Deus. Ele combinou com ele esse prazo. A Bíblia diz que em 7 dias, aleluias, Samuel não chegou. Saul começa a se desesperar. Diz a palavra que os filisteus vêm descendo, vêm se aproximando. Saul se sente encurralado, porque ali os seus soldados começam a se dispersar, e ele vê sem uma solução, porque os olhos de Saul não estavam em Deus. Saul deixou que as coisas da terra tomassem conta do seu ser, e no momento da dificuldade, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, diz que esse homem não sabe o que fazer. Saul peca. Conhecemos bem a história no Velho Testamento, que diz que somente os sacerdotes poderiam sacrificar a Deus. Somente os sacerdotes poderiam oferecer incenso ao Senhor. E no desespero, Saul, vendo que Samuel não chegava, ele sentiu medo. Tem até uma parte que ele diz, olha, quando ele vai se justificar, você não vejo, eu não tinha orado ao Senhor, eu resolvi fazer. E é isso que acontece. Quantos Saús, quantas pessoas aqui não podem se identificar com Saul? Aleluias. Porque vem. Foi falado aqui que nós passaríamos por dificuldade.
E isso é muito triste. Segundos depois, diz a palavra que Samuel chega e ele diz: o que foi que você fez, Saul? Ele disse: olha, você demorou, eu esperei 7 dias e você não veio. E eu resolvi sacrificar a Deus. Na mesma hora Samuel diz assim: você foi imprudente, você agiu como um tolo, porque hoje, exatamente hoje, Deus teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Aleluia! Olha que tristeza. Olha o que acontece. Vocês já ouviram falar? Algumas pessoas, eu acredito que já ouviram falar que tem bênçãos que vêm disfarçados de provas. Esse homem ali não sabia o que fazer, porque ele não estava na presença de Deus. Olha o que acontece. Porque as dificuldades virão. Quantas pessoas estão dentro desta casa? Era para estar mais à frente e não estão. Porque no momento da aprovação foi reprovado. Na baia ceia. No momento que Deus permitiu aquela situação adversa, como aconteceu com Saul, você colocou as tuas mãos. Você desobedeceu. Você quebrou o mandamento. Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Saul pecou, infringindo a lei do Senhor, e foi terrivelmente punido. Naquele dia, o Senhor ia confirmar o reino de Saul para sempre. Saul estaria no trono, depois vinha o filho, o neto, o bisneto, a descendência de Saul estaria no trono. Mas naquele dia isso não aconteceu. Os descendentes de Saul não reinaram depois. Isso é muito triste. E isso é simplesmente viver a história que você decidiu ser o seu autor. Dessa maneira, quando nós decidimos ser o autor da nossa história, o fim é trágico. E é triste. Ele diz: olha, você demorou. Quantas pessoas já receberam promessas aqui? E até dias, eu creio até que foi do Espírito. Ah, mas não se cumpriu, eu não quero mais. Eu vou fazer do meu jeito. Se Deus não te deu uma direção, Deus está dizendo: não tome decisão. Se a tua vida está nas mãos de Deus, é Ele que vai decidir. Você projeta, mas a resposta vem dos céus. Tomar decisões que não estão dentro da vontade de Deus tem consequências gravíssimas. Aleluias. Louvado seja Deus. Esse homem deixou de confiar em Deus e começou a confiar na força do braço. E ia se definhando cada dia mais, porque diz a palavra que um abismo leva a outro abismo. Um pouco mais à frente, Saul dá uma ordem direcionada por Deus. Samuel, desculpa, que é Saul, Samuel é tudo com S. Ele dá uma ordem ali, vinda do céu para Saul, que Saul destruísse todos os amalequitas. Era um povo que tinha trazido um transtorno quando o povo de Israel subiu ali do Egito. E o Senhor deu uma ordem: Saul, vai lá, destrua todos, tudo e todos, desde as crianças, homens, mulheres, crianças, animais, todos, tudo é para destruir. Mais uma vez, esse homem resolveu viver a história que escreveu para si. Ele deixa vivo o rei Agag, o rei dos amalequitas. Ele também deixa vivo os melhores animais. Aquilo que lhe agradava, ele deixou vivo. Diz a palavra que ele só destruiu aquilo que ele considerava vil, que não tinha importância para ele. Mais uma vez, confrontado pelo profeta Samuel: o que você fez, Saul? Não sabe o que é? Foi o povo que decidiu. Ele queria assim, ele separou os animais para sacrificar a Deus. Samuel disse: mas será que Deus tem mais prazer em sacrifício do que a obediência?
Samuel diz assim: olha, porque você rejeitaste a Deus, hoje Deus te rejeita também. Gente, que triste história. Esse homem diz que os estudos, que ele reinou 40 anos. 2 anos ali, ele tinha ali a direção de Deus. Mas os demais, sem a presença de Deus. Chegou o momento, o Senhor não se comunicava mais com ele. E ele foi procurar uma feiticeira. Olha que terrível. Ele não tinha mais a conexão com o céu. Porque ele decidiu viver a história que ele escreveu para si. No fim, Saul desce uma guerra. E para ele não ser morto pelos seus inimigos, porque ele estava ferido, ele pede para um soldado: olha, me mata. O soldado não quis, ele mesmo se suicidou. Olha aí, irmãos. Esse é um exemplo de alguém que escreveu a história para si. Esse é um exemplo de uma pessoa que fugiu da presença de Deus, que fez o que era agradável aos seus olhos. É triste, mas é a palavra. Agora eu quero dizer e falar de alguém que alegra muito o meu coração, apesar das suas falhas e dos seus erros. Davi. Alguém já ouviu falar aqui que Davi era considerado segundo o coração de Deus? Aleluia! Isso é maravilhoso, porque em toda a Bíblia eu nunca vi alguém se intitular dessa maneira, ou Deus intitular a pessoa. Eu não vi. Eu acredito aqui que ninguém conhece ninguém. Alguém na palavra. Deus considerava Davi segundo o coração dele. Aleluia. Davi era um homem que não buscava a glória para si. No episódio de Davi com Golias, o homem grandão lá que todos conhecem veio afrontar aquele pequenino. Ele, na autoridade, na presença de Deus, ele diz: olha aí, você pode vir a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha presença, ele era ousado. Aleluia. E no fim nós conhecemos: Davi derrota o gigante. Aleluia, glória a Deus. Um homem, ao estudar a história do rei Davi, diz que nas suas batalhas ele consultava Deus. Olha que interessante. Quem quer viver a história de Deus tem que perguntar a Deus: e aí, eu vou ou não, Senhor? E algumas vezes, na maioria, ele recebia sim. Teve vezes que não vai agora, vai de outra maneira. E o Senhor começava a falar, porque Davi consultava Deus. Ei, você aí, você tem falado com Deus quando vai tomar uma decisão? Ou você simplesmente faz do teu jeito que nem fez Saul? Aleluia, oh glórias. Aleluia. Você tem consultado a Deus? Deus está dizendo: se você decidiu viver a história de Deus para a tua vida, você precisa consultar a Deus em todas as suas decisões, porque a resposta certa está na boca dele. Davi, Deus grande, Deus maravilhoso, tendo a oportunidade de se vingar do Saul, porque Saul passou a perseguir esse homem. Saul começou a ter inveja. Um momento as mulheres gritavam porque Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. A partir de então entrou uma fúria, uma inveja tão grande no coração desse rei Saul, que ele começa a perseguir a Davi. Aleluias. Em um dado momento diz a palavra que Davi teve a oportunidade de matar a Saul e não fez. O soldado ali, o chefe do exército, Saul estava dormindo em uma caverna, um lugar assim. Davi entra, o soldado diz: olha, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. E, eu posso ir lá, eu enfio uma vez, eu cravo a lança uma vez só, não precisa mais. Ele diz: não! Quem foi que tocou no ungido de Deus e ficou inocente? Olha aí, irmãos, esse homem temia Deus. Era um homem temente a Deus e sabia. Ele tinha certeza que o tempo de Deus ia chegar na vida dele. Porque no livro a qual está escrita a tua história diz também que há um tempo para todas as coisas. Davi sabia esperar o tempo
de mim, eu não vou fazer isso. Certamente, mais cedo ou mais tarde, ele vai ter o que merece. Olha, esse homem, chamado segundo o coração de Deus, mas sabe o que é? A diferença era o que ele almejava com toda a sua alma. A presença do Senhor era que fazia com que Davi fosse quem era. Aleluias. Esse homem desejava a presença de Deus mais do que o poder. A fama não subiu à sua cabeça, ao contrário de Saul. Davi desejava, tem salmos de Davi que diz que no deserto, em terra seca, ele diz, olha, aleluias, ai, a minha alma tem sede por ti. Ele é confrontado pelo profeta Natã. Você pecou. Sabe o que esse homem faz? Ele se lança em terra, se humilha e diz, Senhor, faça tudo, mas não afaste de mim o teu Espírito, não me tire da tua presença. Aleluia! Porque ele sabia, irmãos, que o homem sem a presença de Deus viraria um fracasso, um farrapo, assim como vai Saul. Ele disse, Deus, não faça isso. Eu até acredito que ele sabia que ia ser punido, que ia ter consequência o pecado, mas ele disse, Deus, não afasta de mim a tua presença. É a presença de Deus, é a presença do Senhor. Se você tem um sonho que é muito grande, eu no nome de Jesus convido até o final do ano você trocar esse pedido e começar a dizer, Deus, eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença, Senhor. Porque é ela que vai me pôr de pé. É a tua presença que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. É a tua presença que vai me caminhar pelo caminho eterno. Que todos os dias da sua vida você olha ao Senhor, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero, eu desejo, eu preciso. Em terra seca, eu desejo a tua presença, Deus querido. Aleluia. Para concluir, aleluia. Ó, 1 minuto. Vou terminar aqui. Olha o que esse homem diz. Olha o que esse homem diz assim. No último versículo, no penúltimo do Salmo 139, Davi falando, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê hoje se há em mim. Fala aí, olha, Deus está dizendo é hoje. Se há em mim algum caminho mau, e me guie pelo caminho eterno. Davi sabia que o melhor estava nas mãos do Senhor. Então a presença do Senhor vai te impulsionar a fazer essa oração. Senhor, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim um caminho mau, ó Deus, e me guie para o caminho eterno. Que é Ele, Senhor, que vai me trazer alegria. É Ele, Senhor, que vai me regozijar na tua presença. Ela vai te fazer uma pessoa melhor na terra e vai te ajudar a viver a história de Deus que o Senhor escreveu para você. Aleluia, louvado seja Deus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia. Te agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Oh glória, vamos colocar de pé, igreja. Vamos adorar os nomes santos do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, feche os seus olhos, adore Ele. Glória, glória. Deus poderoso.
contigo. Tenho visto as tuas lágrimas e os teus gemidos. Sei que muito angustiado está teu coração. Eu estou contigo em meio a essa aflição. São tantas dúvidas que perturbam o teu coração. Parece até que esquecestes do que já falei pra ti. Será que eu não sou fiel para cumprir o que eu te prometi? Mesmo que pareça impossível, nada é impossível para mim. Eu tenho o controle de tudo em minhas mãos. Eu preparei tudo isso pra te aperfeiçoar. Agora abri teu coração provar. Não precisas entender, basta apenas confiar. Então por que tanta inquietação? Se eu já te disse que isso é permissão, isso é prova e você vai passar. Filho, eu sei que estás doendo. Saiba que nessa prova eu te acalento. É pra o teu bem e no final tu entenderás. Então confia, espera, descansa, te alegra, pois eu estou a trabalhar. Filho meu, descansa, confia em mim. Eu sou o teu Deus e luto por ti. Isso é permissão, não indaga não, pois no final tu irás cantar. Se tua família está em minhas mãos, se o teu trabalho está em minhas mãos, se tua saúde está em minhas mãos, então por que tanta inquietação? Então confia, espera, descansa, te alegra, pois em tua vida eu estou a trabalhar. Filho meu, descansa, confia em mim. Eu sou o teu Deus e luto por ti. Isso é permissão, não indaga não, pois no final tu irás cantar. Tu irás cantar. Assim diz o Senhor, tu irás cantar. O nome do Senhor Jesus, igreja bem forte. Podemos acertar.